Bom, quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, ele se encontrava nos últimos dias da sua vida. Ele estava inclusive preso em Roma, numa masmorra insalubre, sombria e bastante terrível, já sentenciado à morte, inclusive. A carta a Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 67 depois de Cristo, mais ou menos. A igreja cristã estava passando por um dos períodos mais difíceis da sua história até aquele momento. Nero, famoso imperador romano, era quem estava no trono do império. Um homem cruel, megalomaníaco, um psicopata, um homem que provocou uma feroz e cruel perseguição contra a igreja. E foi exatamente neste contexto que o apóstolo Paulo foi preso, acusado de ter incendiado a cidade de Roma, onde muitos historiadores acreditam que o próprio Nero, inclusive, foi culpado daquele incêndio. No entanto, nesse mesmo contexto difícil que a igreja vivia sob o açoite da perseguição do Império Romano, ainda a igreja precisava lidar com a infiltração de alguns falsos mestres que começavam a disseminar heresias no seio da igreja, tentando corromper os crentes recém-convertidos. E Timóteo, que era um jovem, estava a ponto de assumir a liderança e o pastoreio de uma das maiores igrejas daquela época, numa das principais cidades da época também, que era a cidade de Éfeso. Paulo então estava passando o bastão da liderança daquela igreja, passando a tocha da igreja nas mãos de um jovem, inexperiente ainda, um jovem tímido, por sinal, e que além disso ainda lidava com algum tipo de enfermidade estomacal. Esse era Timóteo, era aquele para quem Paulo estava escrevendo essa carta. E eu acredito que quando uma pessoa está prestes a morrer, e quando ela tem a oportunidade de dirigir palavras para aqueles que são mais próximos dela, certamente você diria as palavras mais importantes da sua vida para essa pessoa. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve o texto que acabamos de ler. E então, eu queria, assim como fizemos ontem, extrair lições desse texto. E a primeira delas está lá no versículo 1. E a lição que gostaria de transmitir é a seguinte: Paulo vai tratar sobre a condição ética e moral do mundo no tempo do fim. O texto diz: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É claro que os últimos dias, aqui na visão do apóstolo Paulo, se cumpririam imediatamente na época dele. Paulo acreditava que vivia perto da vinda imediata do Senhor Jesus Cristo, do seu retorno. Ele inclusive chegou a dizer: nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para encontro do Senhor nos ares. Paulo cria que Jesus voltaria tão imediatamente que ele nem chegaria a morrer. Porém, embora Jesus não tenha voltado no tempo de Paulo, essas palavras últimos dias se aplicam com certeza ao tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei você, mas eu acredito que de todo o meu coração, muito em breve, os seus olhos que veem esse pecador aqui na frente hoje, contemplarão o nosso Senhor Jesus vindo nas nuvens dos céus em poder e grande glória. E muito provavelmente ainda nesta geração. Eu acredito nisso. E então Paulo diz que nos últimos dias, nesse período que nós vivemos, os tempos seriam difíceis. Paulo está aqui enfatizando a natureza assombrosa dos dias que vivemos. São dias difíceis. Eu falava com alguém essa semana, inclusive, que esse mundo está se tornando cada vez mais insuportável para um cristão viver. Está muito difícil.
Eu vi recentemente que a Ana Paula Valadão, que faz parte da família Valadão, uma das famílias aí mais conhecidas do meio cristão aqui no Brasil, são fundadores da Igreja Batista Lagoinha, lá em Minas Gerais, está sofrendo um processo, porque no ano de 2016, falou no púlpito da sua igreja contra a prática homossexual. Ou seja, nós estamos já sofrendo de alguma forma, alguma pressão estatal, ainda não pelo decreto dominical, que é algo que os adventistas conhecem e esperam muito bem, mas o Estado, a sociedade, já começa a estender os seus tentáculos para impedir que a igreja denuncie pecados e imoralidades que são praticadas na sociedade. E Paulo diz que nós vivemos tempos difíceis, tempos sombrios. Inclusive, a palavra que ele usa aqui, para quem se lembra, é a mesma palavra que ele usou para descrever os endemoniados de Gadara. Você lembra desse episódio? Quando os discípulos atravessaram, depois daquele momento tempestuoso, o mar da Galileia, e chegaram lá no outro lado, num cemitério, e tinham 2 homens endemoniados ali. Lembra disso? Que os discípulos ficaram apavorados, que o povo tinha medo daqueles homens. E aí a Bíblia diz que aqueles endemoniados eram furiosos. É a mesma palavra que Paulo usou aqui. Ou seja, é como se o objetivo de Paulo fosse dizer que nós vivemos em tempos furiosos, selvagens, violentos e até demoníacos, onde parece que os demônios estão à solta na sociedade. Parece que tantas atrocidades que são praticadas dia a dia são praticadas porque os demônios estão agindo no nosso mundo. E para mim é quase impossível não lembrar de uma profecia onde Ellen White diz, inclusive, que chegaria um tempo onde o Espírito Santo seria retirado da terra. Você lembra disso, né? Parece que já vivemos uma antevisão do que passaremos muito em breve. Tempos angustiosos, diz aqui o apóstolo Paulo. E eu creio que a intenção dele era justamente essa, destacar a natureza satânica do tempo que vivemos, porque na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, ele chegou a dizer assim: ora, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, afirma expressamente que nos últimos dias, novamente, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de quê? De demônios. E será que vemos isso acontecer nos nossos dias? E como temos visto? E como temos visto? Então Paulo está descrevendo uma condição realmente preocupante da nossa geração, da nossa sociedade. Ele ainda vai dizer no mesmo versículo, eu acho que é o 1 ou 2, acho que é o 2 na realidade, pois os homens serão egoístas. E ele começa a descrever uma série de pecados, ele faz um diagnóstico. Como um médico espiritual, ele vai diagnosticar os problemas morais, éticos e espirituais desta sociedade entregue aos demônios. E a primeira coisa que ele vai dizer é: pois os homens serão egoístas. O que Paulo quer dizer com isso? Que diferente do que muitos acreditam, o problema da humanidade não está na sociedade. Você vai lembrar, por exemplo, que recentemente aquele Lázaro Barbosa morreu, e algumas pessoas na internet começaram a problematizar a morte do Lázaro, aquele psicopata que estava atormentando a vida das pessoas lá no Goiás, em algumas regiões de Brasília. E então algumas pessoas passaram a questionar, dizendo: olha, o Lázaro, o problema dele é que ele é uma vítima da sociedade. Mas não, queridos, isso é fruto de uma visão equivocada da natureza humana. Paulo aqui está dizendo, não que os homens virarão egoístas ou estarão egoístas, não, ele diz, os homens serão, os homens são egoístas por natureza. Então, o problema que Paulo está identificando aqui é que não é a sociedade que corrompe o homem, é o homem que corrompe a sociedade. O o homem não convertido, o homem que não vive os absolutos da palavra de Deus.
Ele é naturalmente egoísta. A natureza humana é baixa, é depravada e é corrupta. É o que Paulo está dizendo aqui. Para você ter uma ideia do que Paulo está apresentando, no ano de 1974, uma conhecida artista plástica de Belgrado, chamada Marina Abraimovic, fez uma de suas performances mais conhecidas no meio artístico aí secular. Ela reuniu um grupo de pessoas em uma sala e dispôs sobre mesas 72 objetos que poderiam proporcionar a ela prazer ou dor. Os objetos, por exemplo, que lhe dariam prazer, alguns deles eram flores, um batom, vinho, uvas e tinham algumas outras coisas mais. Os objetos que lhe causariam dor estavam em um outro local: tesoura, garfo, faca, um chicote, e entre eles tinha até uma arma carregada com uma bala só. Ela então, antes de começar o evento, se dirigiu ao público com as seguintes palavras: há 72 utensílios sobre a mesa que poderão ser usados em mim como desejarem. Eu sou o objeto. E ela disse que assumiria os riscos de tudo o que aconteceria com ela naquele momento. O trabalho duraria 6 horas. Começou às 20 horas da noite e terminou às 2 horas da manhã. Aí você tem uma foto do momento. Nas 3 primeiras horas, as atitudes do público que estavam presentes foram bastante tranquilas, respeitosas, beijavam-na no rosto, acariciavam o seu cabelo, entregaram até rosas para ela. Só que, curiosamente, à medida que o tempo passava, houve uma progressão de crueldade no trato dessas pessoas para com esta mulher. Alguns começaram a pegar lâminas que estavam presentes na mesa e rasgar partes do corpo dela. Escrever frases, zombando, caçoando dela. Chegou a um ponto onde eles rasgaram a roupa dela, inclusive, e aqui você tem uma foto de como o episódio terminou. Ali você tem até uma imagem dela meio que chorando, desnuda, e eu acredito que só não estupraram ela porque tinham pessoas vendo aquela situação. Sabe qual foi a conclusão? Isso é meio loucura, né? Meio loucura não, é totalmente loucura fazer um negócio desse. Mas sabe qual foi a conclusão que este episódio permitiu com que ela chegasse? Exatamente o que Paulo está apresentando aqui. O homem é mau. O homem, quando não tem restrições, ele é naturalmente mau. A natureza humana é corrupta. Ontem nós falamos, inclusive, sobre o relativismo. Quando não há padrão moral ou leis que impeçam as pessoas de irem além das inclinações da sua natureza, o homem é extremamente mau. E por isso Paulo está descrevendo a natureza terrível dos tempos que nós vivemos. Tempos demoníacos, tempos furiosos, como o apóstolo diz aqui. E aí, voltando para o texto, Paulo vai dizer também que há um problema no que diz respeito ao tema do amor. Há uma deturpação desta palavra, o amor. E ele vai usar no grego 3 palavras que são utilizadas ali nessa passagem, que infelizmente no português a gente não consegue identificar. Mas ele usa a palavra philautos, philarguros e philedonos. E essas 3 palavras foram traduzidas como egoístas, que é philautos, e que significa, preste atenção, literalmente, amantes de si mesmos. Ah, mas qual é o problema de eu amar a mim mesmo? Jesus diz que eu devo amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. E não há problema nenhum, na realidade nós devemos ter amor próprio, mas não é esse tipo de amor que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo está falando daquelas pessoas narcisistas, que se sentem melhores do que as outras, superiores às outras, mais valiosas do que as outras. São pessoas que se olham na frente do espelho e cantam o hino "Quão grande és tu", por exemplo. Pessoas que se acham melhores do que o próximo.
São esses que Paulo está denunciando aqui, os amantes de si mesmo. E aí, em segundo lugar, Paulo fala do filarguros, que foi traduzido como avarentos, e que no grego significa literalmente amantes da prata, ou amantes do dinheiro. São pessoas que idolatram o dinheiro, que amam o dinheiro, e que o próprio apóstolo Paulo diria que o dinheiro, ou melhor, o amor ao dinheiro, você vai lembrar bem, o que ele diz é a raiz de todos os males. E Paulo está descrevendo, portanto, aqui no Brasil a gente vê isso muito claro, é o amor ao dinheiro que tem levado a nossa população à miséria, por causa da corrupção que existe aqui no Brasil. Quem tem mais não está satisfeito com o que tem, quer ter cada vez mais, quer ser cada vez mais rico, e para isso rouba o próximo, priva os pobres de viverem uma vida mais digna, mais com mais qualidade diante da sociedade. Paulo então está descrevendo os problemas no que diz respeito ao amor da nossa sociedade. E o último que ele vai dizer está lá no versículo 4, e este sim foi traduzido de maneira literal, onde Paulo fala do filedonos, que ou são os amantes dos prazeres. Você vê aí na sua Bíblia, 2 Timóteo 3, versículo 4, ele fala de pessoas que amam os prazeres. E será que existe esse problema na nossa geração? E como existe? São pessoas que acreditam que o prazer é o bem máximo da vida. Você foi criado para ser feliz, para ter prazer. E é aí que nós vivemos na geração onde o sexo parece que virou o ídolo dessa época. As pessoas são capazes de sacrificar qualquer coisa para terem liberdade sexual. E aí nós temos aí pessoas que inclusive são usadas pela mídia para erotizar a nossa sociedade. Anitta, Luísa Sonza, que hoje promovem e produzem músicas baixas e imorais, não só para o público adulto, mas até para crianças, cujo objetivo é justamente corromper sexualmente a moralidade da sociedade. E Paulo então está descrevendo essa geração que ama demasiadamente os prazeres. Aqui um estudioso cristão diz assim: não podemos vencer, e eu concordo com ele, a guerra cultural, a menos que vençamos a guerra do sexo, pois o sexo é de fato a religião da nossa cultura. Então, tudo que Paulo está descrevendo está presente nessa geração. Só que o problema é que Paulo não para por aí. Até agora nós falamos dos problemas lá fora. O mundo está entregue a uma fúria maligna, como sugere o apóstolo. Só que não bastasse os problemas de lá, Paulo agora vai pegar todo esse caldo cultural e imoral e vai trazer isso para dentro da igreja. Quando ele diz, olha aí para a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, o apóstolo vai dizer: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Então, Paulo agora, ele pega os problemas do mundo e traz para dentro da igreja. Quando ele usa as palavras aqui, tendo forma de piedade, aparência de piedade, Paulo está dizendo que existem pessoas que usam o nome de Cristo, que demonstram aparentemente o interesse na sociedade, mas que no fundo são praticantes ou defensoras de todos esses problemas morais que ele descreveu anteriormente, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Eu li uma frase, certa vez, ouvi alguém dizer, a frase é a seguinte: é possível contar um monte de mentiras dizendo só verdades. Você entendeu? É possível contar um monte de mentiras dizendo só verdades. Estão cheios, e a igreja hoje, infelizmente, está repleta de pessoas que vivem esta realidade que Paulo está descrevendo aqui. Eu quero citar 2 exemplos apenas, para você entender onde queremos, ou onde Paulo pretende chegar. Aqui, você tem o exemplo de uma atriz da Rede Globo, eu nem sei se ela trabalha ainda na Globo, chamada Tayla Ayala. E ela, há algum tempo, se
batizou em uma igreja evangélica. Eu nem sei se ela ainda continua frequentando a igreja. Mas quando ela se batizou, perguntaram a ela se ela continuaria frequentando, por exemplo, o carnaval lá no Rio de Janeiro, boates e festas e etc., que é o submundo, que é o mundo que faz parte da realidade de atrizes, atores, modelos e etc. E a resposta que ela deu mostra como há um problema na área do amor na nossa sociedade e aí na igreja, que é onde Paulo pretende chegar ao dizer que existem pessoas que têm aparência de amor, aparência de piedade, mas que negam o poder, a eficácia transformadora do amor. Porque o amor de Deus não é só um sentimento, ele é um princípio que rege a vida de todo o cristão que crê no poder da palavra de Deus. Este é o amor que a Bíblia apresenta. E aí então a resposta que a Tayla Ayala deu foi a seguinte: é claro que eu vou continuar desfilando e frequentando festas, porque o Cristo que eu acredito não tem nada contra isso. Ou seja, na preocupação, na visão dela, ela não está preocupada com o Cristo que a Bíblia ensina, mas com aquele que eu acredito. É o meu Cristo que eu crio, que eu adapto e moldo de acordo com as minhas concepções particulares. E ela conclui: minha preocupação é apenas em ser uma pessoa melhor. O amor de Deus, e aqui está o problema, não tem nada contra a gente ser feliz e curtir a vida. Deus dá risada de julgamentos. Você percebe que é um problema aqui no sentido ou no conceito do que é o amor de Deus. Será que porque Deus é amor, ele aceita a prática da imoralidade sexual? Será que porque Deus é amor, como alguns fizeram, o MC Kevin morreu e foi diretamente para o céu? Eu não sei se vocês viram, mas eu vi algumas imagens lá mostrando o MC Kevin com asas, auréola na cabeça e recebido por Jesus Cristo lá no céu. E eu não quero aqui dizer que é impossível que ele tenha se salvado, porque eu creio num Espírito Santo que no intervalo da queda daquele jovem, da sacada do hotel até o chão, é possível que o Espírito Santo tenha tocado no coração dele e ele tenha se arrependido daquele ato imoral e abominável que estava praticando. Eu creio nisso. No entanto, nós não podemos banalizar o Evangelho, dando a entender que aquela prática dele foi uma coisa qualquer e que Deus relativiza e, no final das contas, ele morreu e foi diretamente para o céu. Não é assim que as coisas funcionam. E então, temos um problema na área do amor. Um outro exemplo que cito é de uma página, e se vocês não ouviram, eu estou falando sobre isso por onde passo, porque em algum momento isso chegará até os ouvidos de vocês, principalmente de jovens, da nossa igreja. Tem uma página nas redes sociais chamada Adventistas Subversivos. Esse nome por si só é uma esquizofrenia, é contraditório, porque é impossível você ser um adventista e um subversivo ao mesmo tempo. No entanto, há uma página com esse nome. E lá no dia 26 ou 27 de abril, eles fizeram uma publicação elogiando uma ex-cantora da igreja que resolveu adotar uma outra opção sexual. E, queridos, eu abro um pequeno parênteses aqui para explicar que eu não tenho absolutamente nada que ver com a opção sexual de pessoas. Eu, inclusive, poderia desejar que estas pessoas fossem felizes, embora não acredite que isso seja possível. Porque seguindo, e eu acredito na Bíblia como palavra de Deus, eu acredito nos absolutos da palavra de Deus, no meu entender, no entender da Bíblia, é impossível sermos felizes longe da lei de Deus, como foi cantado aqui pelo Wesley e a esposa dele há pouco. Se nós amamos a lei de Deus, se a lei de Deus é o padrão moral para a vida, é impossível felicidade longe da lei de Deus. Porém, vejam o que esses adventistas, entre aspas, subversivos disseram. E por que eu enfatizo isso aqui? Porque tem cantores famosos da igreja que endossam os conteúdos dessa página. Tem alguns até pastores da igreja que estão endossando os conteúdos dessa página. Mas eu louvo a Deus que temos pastores da nossa igreja que estão se posicionando de forma direta contra o que vemos aí. Pastor Adolfo Soares, por exemplo,
pastor Wilson Paroski, Michelson Borges, pastor Eleazar Domini, do canal Fala Sério Pastor. Aliás, quem não conhece o canal dele ainda, eu recomendo assim com entusiasmo. Canal muito bom. Ele inclusive entrevistou recentemente 3 ex-homossexuais que praticavam na realidade, continuam ainda, são homossexuais, têm desejos pelo sexo oposto, mas ao descobrirem o poder do evangelho, decidiram lutar contra o pecado. Então eu recomendo que assista, é muito bom, tá? Muito bom mesmo. E aí a resposta, ou na publicação deles falando sobre essa situação, vejam o argumento que utilizaram. Quero deixar aqui toda a minha admiração e carinho para a cantora X, eu não vou citar o nome apenas para evitar problemas, e para a sua companheira Y. Parabéns pela coragem de se posicionarem e de viverem o mais sincero e puro amor em meio a este mundo de ódio, fanatismo e preconceito. Deus seja louvado pela vida de vocês. Qual é o problema aqui? O mais sincero e puro amor? É isso que diz a Bíblia? Eu acredito que não. Esse não é o amor bíblico. Então, como diz o apóstolo Paulo, os tempos que vivemos são difíceis, são demoníacos, são satânicos, porque as pessoas estão deixando o padrão de Deus, deixando a lei de Deus, para viverem de acordo com as suas paixões, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Vamos à segunda lição? Paulo faz uma advertência agora. Eu preciso que você preste muita atenção contra os falsos mestres, os falsos profetas que estão vivendo no seio da igreja. E aí leia comigo, 2 Timóteo 3, versos 6 até o 7, ele diz: pois entre estes, ou seja, entre esses que têm aparência de piedade, se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas. Nessa versão que eu estou lendo aqui, talvez na versão da maioria diga mulherzinhas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos e que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Parece meio preconceituosa essa fala do apóstolo Paulo, né? Inclusive os adventistas subversivos dizem muito que a Bíblia é machista, que a Bíblia é preconceituosa, que a Bíblia é a favor do patriarcado cristão opressor e que nós devemos ser contra essas orientações da Bíblia. Mas não. Na realidade, é importante destacar aqui que o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, não está desprezando as mulheres e tampouco generalizando. Ele não está falando aqui de todas as mulheres que viviam na época dele. Mas naquela época do apóstolo Paulo, você deve saber que as mulheres tinham um papel social diferente do que se tem hoje. Totalmente diferente. A cultura era outra. O mundo era outro. A mentalidade judaica naquela época era diferente. E aí então, muitas mulheres não tinham trabalho. Ficavam em casa, enquanto os homens saíam para trabalhar. E essas mulheres que ficavam em casa acabavam vivendo uma vida meio ociosa. E inclusive as mulheres não tinham nem oportunidade de estudar e de se desenvolver intelectualmente e teologicamente como os homens tinham. Então nós temos 2 problemas aqui que cercavam essas mulheres que Paulo está descrevendo. O primeiro era uma falta de capacidade intelectual, de discernimento intelectual, onde ele vai dizer que elas sempre estavam aprendendo, mas nunca chegavam ao conhecimento da verdade. Então sabe aquele povo da igreja que ouve, está 20 anos dentro da igreja, ouviu já várias vezes sobre o evangelho, a lei de Deus, o sábado, a morte, mas nunca vive realmente uma vida entregue a ele? É isso que Paulo está apresentando aqui. E aí, em segundo lugar, Paulo diz que elas eram moralmente vulneráveis, porque eram levadas de um lado para o outro por todo tipo de desejo que tinham. Como isso se aplicaria na nossa época hoje? Será que só mulheres, nos nossos dias, na geração da informação, têm dificuldades, às vezes, de discernir as coisas entre o certo e errado? Ou homens também têm esse problema? É claro que tem. E eu acredito que hoje isso daqui se dirigiria principalmente para os jovens. O Augusto Cury, para você ter uma ideia, ele
que é o psiquiatra mais famoso do nosso país, sem dúvidas. É o criador tem uma tese lá que ele defende um problema psiquiátrico da sociedade, que é a síndrome do pensamento acelerado. E ele diz que hoje uma criança com 6 anos de idade tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge do Império de Roma. Uma criança com 6 anos. E aí eu te pergunto, pessoas imaturas, recebendo um bombardeio de informação, conseguem ter discernimento e capacidade intelectual para definir o que é certo e errado? É claro que não. E esta é a sociedade que vivemos. Uma sociedade que tem dificuldades porque é bombardeada com tanta informação para entender o que é o certo e o que é o errado. E é para esses que Paulo está se dirigindo aqui ao dizer, tenha cuidado. Porque no meio da igreja, no meio aí do cristianismo, e até entre nós adventistas, tem falsos mestres, que vão se aproveitar de você jovem, de você que tem dificuldades. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. A famigerada live que o Leonardo Gonçalves fez há poucos dias com uma teóloga feminista, é um exemplo disso. Leonardo Gonçalves é um cantor extremamente famoso da igreja, seguido por milhões de jovens, e não só da igreja adventista, mas da igreja cristã. E aí submeter o seu público a uma teóloga que, inclusive dentro da própria igreja católica, porque ela era uma teóloga católica, dentro da própria igreja católica, os teólogos da igreja católica não concordam com o que ela diz, porque ela acredita que Deus é uma energia. Ela acredita que Adão e Eva, o Éden e etc., que tudo aquilo é um mito. Dentro da visão dela, ok, ela pensa dessa maneira, sem problemas. Porém, trazer alguém para ensinar e falar sobre, discorrer aquilo que acredita para um público de jovens imaturos, é justamente o que Paulo está dizendo aqui. Tenha cuidado. Porque estes que têm aparência de piedade, estão disseminando entre vocês, cativando esse povo que está sempre ouvindo a verdade, mas nunca chega na plenitude do conhecimento dela. Cuidado, muito cuidado. Inclusive, a palavra que ele usa ali, onde diz, aí no versículo 7 do texto, e conseguem cativar mulheres tolas, a palavra cativar é literalmente, o significado dela, é fazer prisioneiro de guerra. Eu não sei quantos aqui serviram o exército, eu não tive a oportunidade, mas quando a gente estuda um pouquinho sobre estratégias de guerra, você é furtivo nas suas estratégias. Quando você vai para uma batalha, você não revela os seus segredos para os outros, não é? Não é assim? Você vai de forma sorrateira, disfarçada. É a palavra cativa que o apóstolo utilizou aqui. E é assim que esses falsos mestres acabam atuando. Um comentário de um teólogo cristão aqui do nosso país, inclusive, sobre essa passagem, e sobre a ação desses falsos mestres, ele diz assim: Paulo diz que o método empregado por esses mascates da heresia não era direto e aberto, mas furtivo, secreto, manhoso. Eles agiam como ladrões, não entravam pela porta da frente, escolhiam uma hora em que os homens não estavam em casa para seduzir as mulheres com mensagens falsas. Então é o engano. É isso que Paulo está denunciando aqui nessa passagem. E aí, queridos, ele ainda vai desmascarar mais a situação. Vá até o versículo 8, aí de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. E ele vai dizer assim: e do mesmo modo, agora ele vai dar algumas características dos falsos mestres, que Janes e Jambres resistiram à verdade, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. E aí eu não sei se você nunca se perguntou quem seriam esses caras chamados Janes e Jambres. Na Bíblia você não encontra o nome deles em lugar nenhum. Mas quando você vai na tradição judaica, Janes e Jambres é um nome que foi dado para aqueles dois magos que lá no Egito, não sei se você lembra da história, lembra que Moisés, ele, por exemplo, converteu o Nilo em sangue, e aí tinham dois magos que imitavam o milagre feito por Moisés, lembra?
são esses magos que o apóstolo Paulo está apresentando aí. E que na tradição judaica eles são chamados de Janes e Jambres. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, da mesma maneira que aqueles dois magos lá no Egito tentavam imitar o que Deus fazia, propor uma contrafação da sua palavra, presta atenção nesse ponto, eles tentavam imitar a palavra de Deus, mas distorcendo, porque o que eles faziam não era milagre, o que eles faziam era uma espécie de ilusionismo, era mágica, era engano. Então Paulo diz: olha, cuidado com eles, com esses homens, porque eles têm aparência de piedade, eles deturpam a palavra de Deus, e além disso resistem à verdade. E eu te pergunto, o que é a verdade de acordo com a Bíblia? Porque nós vivemos na época em que as pessoas não acreditam na verdade absoluta. Mas de acordo com a Bíblia, o que é a verdade? Ou melhor, quem é a verdade? Jesus, não é? Eu sou, o que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade absoluta, que se auto-apresentou ao mundo há alguns anos. Só que hoje nós não temos Jesus aqui em carne e osso do nosso lado. E aí ele deixou uma verdade escrita para a nossa vida, para nos instruir, para nos orientar, justamente para não sermos enganados pelos falsos mestres. Que verdade é essa? O que Jesus diz em João 17:17, lembra? Lembra que ele, exato, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta para a nossa vida nos dias de hoje. E aí, quando a Bíblia diz que esses falsos mestres, vocês vão entender onde eu quero chegar, eles resistem à verdade, Paulo está dizendo, o que ele está sugerindo é: esses homens não creem na autoridade, na suficiência, no poder, na primazia, na totalidade da palavra de Deus. Cuidado, você quer identificar um falso profeta? Você quer saber como identificar um falso mestre? É o que Paulo está dizendo. Ele resiste à palavra de Deus. E eu quero mostrar 2 exemplos apenas para vocês do que está acontecendo na nossa época. E é muito triste, porque, muito embora este aqui, eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas discordo com veemência do que ele sugeriu nesta pregação. É um pastor famoso, um pastor da Igreja Batista Água Branca, de São Paulo, o pastor Ed René Kivitz. Inclusive os adventistas subversivos compartilham conteúdos dele, endossaram as palavras dele nesta pregação. E aí eu quero que você note o que ele disse. Para quem quiser assistir a pregação depois, ela está disponível no YouTube, se você quiser checar se o que eu estou passando aqui para vocês foi exatamente o que ele disse. O título do vídeo: Cartas Vivas com Letras Mortas, publicado no YouTube no dia 25 de outubro do ano de 2020. E aí ele disse assim: a ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente. E ele continua, ele diz ainda: mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode promovendo uma grande revolução, uma grande transformação no mundo. E aí aqui está a frase central das palavras dele: então a gente precisa atualizar a Bíblia. Você concorda com isso? A Bíblia tem que ser modificada? A Bíblia tem que ser adaptada aos prazeres, às paixões desta geração? E ele termina a fala. Eu não reproduzi toda a fala aqui, apenas selecionei alguns trechos. Puder me ajudar lá atrás? Travou aqui. Aí, foi. Não é possível tratar a Bíblia como um livro que revela verdades absolutas, porque nós não somos seguidores de um livro, nós somos seguidores de Jesus Cristo. E aí parece que há uma tensão entre a Bíblia e entre Jesus, nas palavras deste pastor.
Parece que há uma contradição entre aquilo que Jesus viveu e ensinou e entre aquilo que a Bíblia ensina. E aí não bastasse vermos esse tipo de coisas acontecendo no mundo aí fora. Pessoas que odeiam a Bíblia, pessoas que desprezam a Bíblia, no cristianismo também liberal, não são... Olha, queridos, eu não estou aqui falando em absoluto mal de igrejas cristãs aí fora. Eu, inclusive, admiro alguns pastores não adventistas. Admiro e sou seguidor. E, inclusive, eu não vou se falar quem é aqui para vocês, mas eu tenho um pastor não adventista que é uma referência para a minha vida. Por causa do compromisso, da piedade. Ele é um homem de Deus, realmente. E vejo isso, apesar de discordar de algumas doutrinas que ele ensina e acredita, é da igreja presbiteriana, tá? Só para saber, para não ficarem tão curiosos. E aí, no entanto, esse problema de criticar a Bíblia, de negar a autoridade da Bíblia, de resistir à verdade, como Paulo disse aqui, é um problema que está acontecendo no mundo, é um problema que está acontecendo no cristianismo como um todo, e que está vindo para o seio da igreja adventista também. E aí aqui tem o exemplo da página Adventistas Subversivos, né? Onde eu mandei uma pergunta para eles, quando eles publicaram aquele comentário, que eu mostrei para vocês anteriormente, e eu perguntei para eles se eles acreditam na Bíblia como palavra de Deus, exatamente como a igreja adventista ensina. E eles me deram uma resposta, eu só separei um trecho da resposta que me deram, e detalhe, essa resposta aqui não foi dada por um membro comum. Quem conhece um pouquinho de traquejo teológico, de terminologia teológica, de palavras teológicas, sabe que isso daqui foi orientado por algum teólogo que está por trás desse movimento. E aí eles disseram, a palavra de Deus está na Bíblia, mas nem tudo o que está na Bíblia é a palavra de Deus. Adventistas falando isso. O filtro ou o parâmetro que define o que é palavra e o que é escritura é Jesus Cristo. Você percebe que parece bonito o discurso? O que eles estão dizendo aqui, e eles vão concluir, por isso eu o chamo de chave hermenêutica. Então Jesus é a lente através do qual eu leio a Bíblia e o Evangelho. Então, se Paulo, por exemplo, disse que a prática homossexual é pecado, mas Jesus disse que eu devo amar o próximo, como Jesus é o absoluto através de quem eu leio a Bíblia, eu rejeito o que Paulo falou e fico com o que Jesus disse. É assim que eles interpretam a Bíblia. Eu estou dizendo que isso em algum momento vai chegar nos seus ouvidos, no meio de vocês, talvez entre os jovens da igreja, por isso que é bom a gente ficar em alerta. E eles concluem, o Evangelho são as lentes sob as quais a Bíblia deve ser lida. É dessa forma que entendemos o que é humano e o que é divino nas Escrituras. Então, na visão deles, a Bíblia não é um livro completamente divino. Existem, ou melhor, realmente a gente acredita que a Bíblia é um livro divino humano, mas no entendimento deles, existem coisas que não são palavra de Deus dentro da Bíblia. Essa é a visão. E aí, para a gente concluir aqui essa etapa, irmos para a conclusão do tema, finalizar o assunto, já estamos bem avançados aí no horário. Paulo vai dizer, não precisa se preocupar, os falsos mestres eles não vão prevalecer, a igreja vencerá essa batalha entre o bem e o mal. Lá no versículo 9, Paulo diz assim, mas estes falsos mestres não irão longe, porque a insensatez, a loucura deles ficará evidente para todas as pessoas, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Eu vi isso daqui se cumprir com a live do Leonardo Gonçalves. A quantidade de adventistas que se manifestaram, criticando as coisas terríveis que foram ditas ali, é um cumprimento do que Paulo falou. A insensatez de pessoas que querem trazer uma visão liberal para dentro da igreja, da Bíblia, ela em algum momento vai ficar escancarada. Ela é escancarada. Mas, diz ele, no versículo 13, aí da passagem, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí, queridos, eu vou saltar essa parte aqui, tá? Depois eu quero que você leia e faça esse exercício para a gente ir para a conclusão. Depois você lê, Paulo ele vai apresentar duas coisas ainda aí nesse texto. Ele vai dizer que nós devemos seguir o exemplo de cristãos piedosos, e ele vai citar as características de cristãos piedosos, e eu só quero dizer aqui, a igreja precisa desesperadamente de homens de Deus que sejam referência para os jovens da nossa igreja.
Eu tenho pastores da nossa igreja que são referência para mim. Michelson, Rodrigo Silva, pastor Eleazar Domi, são inspiração para o meu ministério. São um exemplo para mim como jovem, que ainda estou aprendendo. Vou completar 6 anos de batismo na igreja adventista. Então estou aprendendo, estou amadurecendo, e eu tenho assim o prazer, pastor Adolfo Soares é outro também, exemplos para a minha vida. Então a igreja precisa disso. É o que Paulo vai dizer. Depois você lê aí, do verso 10 até o 11. Ele vai falar para Timóteo: olha, você tem seguido de perto o meu ensino. Então Timóteo, esquece, ou melhor, os falsos profetas estão aí. Eles devem ser combatidos, mas não siga eles. Lembra o que Paulo falou para fazer com os falsos profetas? Os que têm aparência de piedade, ele disse o quê? Foge deles, lembra? Mas ao contrário, os que são piedosos, que vivem em santidade, os bons pastores da igreja adventista, que graças a Deus é a maioria ainda, graças a Deus, siga o exemplo deles. É o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Um jovem. E não dá tempo da gente explorar. E aí, outra orientação que ele vai dar é permanecer fiel às crenças fundamentais da igreja. Isso está lá dos versos 14 até o 15. Quando ele diz assim, ó, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. O que Paulo está incentivando aqui? Que Timóteo seja um cristão, e aí eu sei que tem pessoas da igreja hoje que se rasgam quando ouvem essa palavra, um cristão conservador. É isso que ele está dizendo. Agora, ser conservador não é ser tradicionalista, e eu explico para você a diferença. Por exemplo, tem pessoas que acham um absurdo alguém ir ao púlpito pregar sem gravata. Eu já inclusive preguei em igrejas onde estava na plataforma, ali na salinha da plataforma, a ponto de entrar na igreja, e aí um dos integrantes da plataforma não tinha gravata, e o ancião, aqueles tradicionalistíssimos da igreja, não deixou o rapaz entrar de jeito nenhum sem gravata. Parece que a gravata foi batizada e virou santa agora, e não dá para a gente pregar e ir no púlpito sem gravata. Tem nada a ver, isso é tradição. Se você quer seguir, siga. Mas se você não quiser, não existe nada na Bíblia, no manual da igreja, nem Ellen White dizendo que é obrigado a usar gravata quando vai pregar. Entendeu? Então, ser conservador é diferente de ser tradicionalista. Ser conservador é preserve aquilo que é bom, aquilo que foi testado pela Bíblia, e no caso dos adventistas, no espírito de profecia e na história da igreja, e preserve isso, lute por isso, guarde isso, e não deixe que isso seja destruído, ainda que a maioria tente destruir, mas fique firme naquilo que você aprendeu. E aí Paulo vai dizer da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, ou seja, aquilo que você aprendeu de casa, a base do evangelho. Enfim. E aí Paulo chega no clímax, e eu encerro com essas palavras. Como nós vamos vencer os grandes desafios dessa geração? Os desafios da imoralidade, os desafios da aparência da piedade, os falsos profetas. Já comentou aqui Paulo que temos que seguir o exemplo, a referência de bons líderes da igreja. Já orientou Timóteo a dizer, permaneça nas coisas boas, nas doutrinas da igreja. Quantas doutrinas a igreja adventista tem? 28? Na realidade são 6, né? 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais, não é? Então o que Paulo está aqui sugerindo é isso: permaneça firme na doutrina de Deus, doutrina dos últimos eventos, a doutrina da salvação, enfim, e nas 28 crenças fundamentais que vêm de dentro dessas doutrinas. Permaneça. Essas doutrinas foram testadas já pelo tempo. Algumas delas, inclusive, Ellen White recebeu visão confirmando. A gente não precisa de Ellen White para provar doutrina nenhuma da igreja. Nenhuma doutrina da igreja. Mas Deus confirmou para ela, como profetisa, que todas as doutrinas da igreja adventista hoje, elas estão sim fundamentadas na Bíblia. E a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E é com isso que Paulo vai terminar aqui. É por isso que eu acho esse texto brilhante. Eu vejo quase que Paulo sentado, escrevendo essa carta não só para Timóteo, mas para a igreja cristã brasileira hoje, no tempo que nós estamos vivendo. Porque ele pegou e desmascarou tudo o que acontece ao nosso redor, e ele termina dizendo assim, olha só, a última lição que extraímos da mensagem: a Bíblia é a única salvaguarda
defesa e proteção contra esse mundo satânico que vivemos nos dias de hoje. E onde eu tiro isso? Veja aí na sua Bíblia, 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Paulo conclui aqui o capítulo da seguinte maneira: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim, com o objetivo de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, enfrente os desafios dessa geração, erguendo a Bíblia como palavra de Deus autoritativa e normativa na sua vida, porque os homens podem passar, a cultura pode mudar, as filosofias humanas podem mudar, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. É isso que Paulo está dizendo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa ideia, como foi dito aqui pelos subversivos, olha, na Bíblia tem coisa que é a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Isso é uma mentira diabólica. Desde o princípio no jardim do Éden, você lembra que a serpente chegou para Eva e disse: foi assim que Deus disse? Não foi isso que o diabo falou para a serpente lá no princípio? Questionando a palavra de Deus. E hoje ele faz a mesma coisa. E aí Paulo diz: toda a Bíblia é inspirada por Deus. Sabe o que é a palavra inspirada no grego? Significa literalmente soprada por Deus. Não é que Deus ditou palavra por palavra, não, mas soprada por Deus. Olha só que lindo isso, meus queridos. Soprada por Deus significa que tudo o que está na Bíblia expressa o pensamento do próprio Deus Todo-Poderoso. Sabe o que nós fizemos aqui hoje? Ao ler 2 Timóteo 3, do 1 ao 16, e pregar essa mensagem para vocês, eu não preguei as palavras do Jefferson, eu preguei as palavras, o próprio pensamento de Deus, dirigindo as suas palavras para a nossa época. Toda a Escritura é inspirada, é soprada por Deus, e Paulo ainda vai mais além, ela é suficiente, quando ele diz que ela é útil. Se nós hoje pudéssemos queimar todos os livros que existem no mundo, só a Bíblia seria suficiente para a nossa salvação. Não precisamos de mais nada, absolutamente nada, inclusive para conduzir a sua vida financeira, política, relacional, emocional, social. A Bíblia é um livro completo e suficiente, e embora não seja um livro científico, ela nos estabelece sim parâmetros. Inclusive aproveito aqui para dizer, acho que é na próxima semana, amigo? Que vocês terão aqui o Congresso de Criacionismo, incentivo que participem desse congresso. Porque essa é outra área que o diabo hoje tem atuado e atacado muitos jovens da igreja, que quando entram nas universidades são massacrados lá dentro, hostilizados, porque ser cristão é vergonha dentro das faculdades. Mas quando nós conseguimos defender de maneira racional a nossa fé, nós não precisamos ter vergonha de erguer dentro das faculdades esse livro dizendo: é este livro aqui que rege a minha vida, rege os meus princípios. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, termino com esta citação, que é a crença fundamental número 1 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E de verdade, eu me orgulho desta igreja. Eu não recebo R$1 para defender a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou um missionário, eu vivo pela fé, tenho um ministério desde o princípio do meu batismo nessa igreja, mas tem pessoas que me apoiam financeiramente, alguns mensalmente, outros de vez em quando, e assim eu tenho vivido nesses 6 anos dedicado integralmente a esse ministério, viajando o país inteiro, e Deus já me deu a alegria, inclusive, de ir para o exterior também, pregar mensagens como essas aqui. Então, eu não estou defendendo uma igreja que me paga, eu estou defendendo uma igreja que eu creio ser a igreja de Deus, porque todas as suas doutrinas e crenças estão embasadas na palavra do Senhor. E a primeira crença da Igreja Adventista diz isso aí: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação da sua vontade.
constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história da humanidade. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Olha, como eu disse já no princípio desse nosso final de semana, o diabo ele vai tentar destruir a igreja. Ellen White diz inclusive que a igreja parece que vai cair, mas em nome de Jesus ela não cairá. Que Deus nos ajude, queridos, a nesse tempo turbulento, sombrio, furioso que vivemos, a permanecermos firmes sobre a plataforma da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Bondoso e eterno Pai, nós te louvamos e adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. Senhor, eu agradeço pela oportunidade de passar esse final de semana aqui, em verdade até o começo da semana, porque hoje é o primeiro dia, e poder compartilhar esses assuntos que têm trazido tanta inquietação ao meu coração, porque tu sabes o quanto eu aprendi a amar essa igreja, depois de ser um perseguidor dessa igreja durante 10 anos, eu fui recebido com tanto amor e de braços abertos nessa igreja, que eu me sinto um devedor, e me alegro, Pai, todas as vezes que assumo o púlpito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e tenho a oportunidade de defendê-la, não porque seja uma defesa a uma instituição, mas porque eu creio que Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. E nós vemos que ela tem sido atacada por todos os lados. Falsos mestres, ideologias estão penetrando em nosso meio, tentando sacudir, tentando dividir o teu povo. Mas hoje, o Senhor veio confortar o nosso coração, ao nos mostrar que essas heresias, esses falsos ensinos, essas ideologias, essas insensatez, serão desmascaradas, até o ponto, Senhor, onde cada um de nós teremos a oportunidade de tomar uma decisão definitiva na nossa vida, que é aquela que o apóstolo Paulo intimou Timóteo a tomar, a crença e a confiança de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Nos ajude, ó Deus, a confiar na tua santa palavra. Nos preserve e nos afaste dos falsos ensinos, dos enganos, dos enganadores e especialmente protege os jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Bandeirantes. Que o Senhor os guarde destes dias maus que nós estamos vivendo. Que eles, ó Deus, se afastem daqueles falsos mestres enganadores, que estão criticando, que estão tentando destruir aquilo que foi construído por esta igreja durante tanto tempo, e que se aproximem, que busquem o exemplo dos pastores, dos homens e mulheres de Deus, que o Senhor ainda tem dentro dessa igreja. Abençoe, Senhor Deus, a juventude da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que o Senhor use esses jovens, assim como Timóteo, embora com defeitos e falhas e limitações, que use a juventude da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que seja uma luz por onde passar, para que mesmo na universidade, onde há tanto ceticismo, tantas dúvidas, que esses jovens sejam um luzeiro, resplandecendo a glória da tua palavra por onde eles passarem, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, nos batiza com o teu Espírito, guarda-nos do mal e das tentações, e nos dê uma boa noite de descanso. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.